Mas afinal, o que significam todos aqueles detalhes na imagem de Shiva? Namastê Ji. Hoje vamos falar sobre a imagem de Shiva e entender o significado de cada um dos detalhes adicionados a ela. Para isso, é importante entender que Shiva não tem forma. Como diz o Yajurveda, Natasya Pratima Asti, que significa There is no image of him, igual a não tem uma imagem dele. Ele é sem forma. Então, se formos literais, ele não tem uma imagem. Porém, todas as formas e imagem fazem parte dele. E ele se contenta com qualquer forma que você olhe para ele. Olha só que interessante. Como todos os deuses no hinduísmo, as imagens são uma representação das qualidades de cada uma dessas manifestações de Deus. Não são para ser levadas ao pé da letra, não são necessariamente a imagem da divindade em questão. Claro que, como são imagens milenares, elas começam a fazer parte do inconsciente de devotos em visões, sonhos e etc. Esse aspecto de Deus pode se manifestar usando a imagem em questão como veículo, que é a forma como cada alma individual pode vir a perceber manifestações de Deus. Deus pode se manifestar em formas e jeitos diferentes para pessoas diferentes. Existem 3 características que são as mais importantes e que, quando tentando reconhecer qual é a divindade, são sempre os que definem Shiva: a cobra ao redor do pescoço, a lua crescente na cabeça e o tridente. Mas o que eles significam? A serpente ao redor do pescoço representa o Kundalini que subiu e atingiu seu pico. E o fato dela estar enrolada 3 vezes simboliza passado, presente e futuro. E a serpente enrolada dessa forma é difícil de ser vista, indicando que Shiva está além do tempo e da morte. Representa também o deus das serpentes, Vasuki. A lua crescente na cabeça, Ardachandrana. No passado, a lua era usada como um relógio para medir o tempo. Logo, é símbolo de nascimento e morte, de tempo, de controle do tempo e de estar além dele, ser eterno. Símbolo da natureza cíclica do universo, de controle na natureza e de controle da mente, a lua é fonte da intoxicação, símbolo de estar sempre intoxicado por Deus o tempo todo. Tridente, Trishul, arma usada para matar demônios. Quando a gente ouve isso bem literal, às vezes pode ficar meio confuso, mas na verdade podemos interpretar isso como um acessório para extinguir nossa negatividade, maus hábitos, apegos, padrões disruptivos, desequilíbrios. Suas 3 pontas também representam os 3 gunas e seu equilíbrio, Tamas, Raja e Sattva. Ele também representa os 3 principais nadis, Ida, Sushumna e Pingala, e os 3 poderes de Shiva, força de vontade, ação e sabedoria, que pode ser também interpretados como criador, preservador e destruidor. Mas além desses 3, Shiva tem outras características que dizem muito sobre a sua manifestação divina, como, por exemplo, o corpo coberto de cinzas simboliza a transcendência de Shiva, que ele vai além do mundo material, além do corpo. Também serve de lembrança que tudo no final vira cinzas, uma realidade da vida. Outro símbolo de Shiva é o 3º olho na testa. Quando aberto, faz com que tudo que ele vê se torne cinzas, simbolizando a destruição de Maya, a ilusão, símbolo da consciência, poder, alta frequência, sabedoria e iluminação. Com os 2 olhos normais, podemos ver apenas o que é físico, e o 3º olho nos traz novas dimensões de percepção, nos ajuda a distinguir o certo do errado, é uma espécie de antena espiritual. Outro símbolo de Shiva é o tambor, Damaru. Representa o som da energia cósmica, o ritmo do universo, o mantra Om. Dele vem a fonte da música, linguagem e da gramática. Nosso próximo símbolo é o Tripund,
As 3 linhas desenhadas em sua testa representam os 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas, que tecem todo o universo. Nosso próximo símbolo, a Rudraksha, o Mala, feito de 108 contas, representando as lágrimas de Shiva. Ele representa os elementos do universo e as leis cósmicas que regem o mundo. É também um símbolo de ascetismo. O próximo símbolo, cabelo emaranhado. Em seus cabelos, ele controla as águas do rio Ganges. Também representa a qualidade dele como senhor do vento, Vayu, e que todos os seres respiram. Outro detalhe importante é o Ganga fluindo de seus cabelos. Ganga é como é chamado o rio Ganges na Índia, considerado por eles sagrado, e que também é uma deusa e é o símbolo da sabedoria, a deusa Ganga. Como essa água vem dos cabelos de Shiva, ela é considerada sagrada e pura e demonstra a sabedoria fluindo dele. Com certeza, alguns vão pensar nas áreas de poluição do Ganges, porém, existe um grande trecho ainda onde as águas são límpidas, é proibida a pesca. Lindo de ver. É comum também a peregrinação até o Ganges, aonde se banha na água do rio como um ritual, e também é normal ver pessoas levando garrafinhas para usar como uma espécie de água benta. Então se pega a água do rio e se leva para casa. O próximo símbolo são os olhos entreabertos. Os olhos de Shiva não estão completamente abertos. Isso indica que o ciclo do universo ainda está em progresso. Quando ele abre os olhos, um novo ciclo se inicia. Quando ele fecha os olhos, um ciclo se fecha e cria espaço para um novo. Mostra a criação como um ciclo eterno, sem fim nem começo. E o próximo símbolo, o Monte Kailash. A parte de cima do cabelo de Shiva representa o Monte Kailash, que é considerado o centro do universo. Tem a significância de Shiva ser Kailash e Kailash ser Shiva, aquele que traz a paz. O próximo, a pele de tigre. A pele de tigre representa o domínio sobre as qualidades animais do ser humano. O tigre também é veículo da deusa Shakti, logo representa também o poder e energia, e que ele está em controle até mesmo de Shakti, que na verdade é a representação do poder de Deus. Por exemplo, para ficar melhor de entender essa dinâmica entre o masculino e o feminino, tem o símbolo da união de Shiva e Shakti. Shiva representando o masculino e Shakti o feminino. Shiva sendo a manifestação de Deus e Shakti sendo o poder de Deus. Um não existe sem o outro, são codependentes. O próximo símbolo, o Lingam. Essa estátua de formato fálico representa a masculinidade crua, poder criativo, e é um grande símbolo de Shiva, que é usado para a adoração dele em muitos lugares. É considerado a semente que dá vida ao universo. Então, vem os Kundalas. Os brincos de Shiva representam a natureza dual de ser Shiva e também Shakti, a manifestação e o poder de Deus em um. O próximo símbolo, o Kamandalo. Essa é uma espécie de jarro d'água feito em uma casca de moranga seca, onde o fruto é removido, é feito toda uma limpeza do interior para poder ali guardar o néctar de Deus, Amrita. Ele é representativo da limpeza interior que devemos fazer, de desapegos que precisamos para poder obter os objetivos espirituais, para poder carregar o mais puro néctar divino em nosso interior e mais nada. O próximo símbolo, o touro, Nandi. Toda divindade hindu conta com um veículo. O de Shiva é o touro. Ele simboliza a proteção da moralidade, poder, fé, integridade. Representa também o sentar e esperar naturalmente. Simboliza um estado meditativo. A palavra para touro em sânscrito, Vrisha, significa também integridade. É muito interessante entender a metodologia pela qual se definem as imagens e cada detalhe que compõe uma delas. Se vocês gostaram desse vídeo e gostariam de entender a simbologia de outras divindades, me deixem saber aqui nos comentários qual a próxima que vocês querem ver e eu preparo para vocês. Namastê, Di!